Olá, meus amigos, muito boa tarde. Já estamos no ar aqui com o nosso Viva Voz, hoje para falar sobre as substâncias psicotrópicas. As substâncias psicotrópicas são utilizadas principalmente no tratamento auxiliar de doenças mentais. Porém, muitas pessoas acabam fazendo uso indiscriminado destas substâncias sem saber dos riscos ou para qual fim elas são indicadas. Por isso, então, fique ligado no Viva Voz de hoje para tirar as dúvidas aí sobre as substâncias psicotrópicas. Quem apresenta o programa junto comigo hoje é a acadêmica de jornalismo, a Bruna Osmari. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Praxedes. Boa tarde para você que acompanha o Viva Voz na Rádio Univale FM e também pela TV Univale. São vários os canais de comunicação com o Viva Voz. Você pode enviar críticas e sugestões para o nosso e-mail, o vivavozunivale@hotmail.com, acompanhar as informações do programa no nosso blog, o vivavozunivale.wordpress.com, seguir o programa no Twitter, no @vivavozunivale e curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/vivavozunivale. A professora Márcia Maria de Souza, ela que é professora no curso de Farmácia e Biomedicina aqui da Univale, ela que também é doutora em Bioquímica, participa do programa de hoje mais uma vez aqui junto com a gente. Muito boa tarde, professora Márcia. Muito obrigado por mais uma vez aceitar aqui o nosso convite. Boa tarde, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Espero que a gente esclareça bastante pontos, sobre os psicotrópicos. Então, para começar, professora, o que são substâncias psicotrópicas? O termo psicotrópico ele já se autoconceitua. Psico, está relacionado com o sistema nervoso central. Trópico significa tropismo. Então, psicotrópicos são substâncias exógenas que têm uma ação sobre o sistema nervoso central. E de onde surgiu o termo psicotrópico? O termo já é bastante antigo, tem origem grega, muitos anos atrás, surgindo dessa forma, psico e tropismo. E como as substâncias psicotrópicas elas são divididas? Elas são divididas em 3 grandes grupos. A gente tem os depressores do sistema nervoso central, nós temos também os estimulantes do sistema nervoso central e temos também as substâncias que alteram a função do sistema nervoso central, são chamados de perturbadores do sistema nervoso central. Professora, então, esses medicamentos, como antidepressivos, eles são substâncias psicotrópicas? São substâncias psicotrópicas. Dentro dessas três classificações que eu passei para vocês, nós temos medicamentos e substâncias não medicamentosas, que geralmente o pessoal usa para fins recreativos. E esses medicamentos também que são utilizados aí por pessoas que têm distúrbios psicóticos, enfim, também são psicotrópicos? Também são psicotrópicos. São considerados psicotrópicos. Pois é, quais são os principais medicamentos, então, utilizados pelas pessoas que são considerados psicotrópicos? Dentre os medicamentos utilizáveis hoje em dia, a gente tem os ansiolíticos, os antidepressivos e os antipsicóticos, que a gente hoje em dia conhece como neuroléptico. Então, são as 3 classes assim, mais usadas, para distúrbios do sistema nervoso central consideradas psicotrópicos. E o uso dessas substâncias é alto no nosso país hoje em dia? Bastante alto, na nossa região também, principalmente ansiolítico e antidepressivo. Existe assim toda um cuidado na prescrição, mas muitas pessoas conseguem esses medicamentos de uma forma não muito regular, e com a indicação também não bem aceita. Os psicotrópicos são aqueles medicamentos faixa preta? São considerados os faixa preta. Mas nem todos são faixa preta, não? Não é isso? A grande maioria, sim. Grande maioria. Quando não tem a tarja preta, eles deveriam... tarja preta, faixa preta é karatê, Eles deveriam ser recomendados só com o uso e com a receita médica, E como essas substâncias devem ser administradas? É como eu estava falando, se a partir do momento que... isso também depende muito da classe que vai ser administrada. Por exemplo, benzodiazepínico, são aqueles medicamentos da família do diazepam, que são os mais consumidos no nosso país. Antipsicótico? Não, são ansiolíticos. Ansiolíticos? São ansiolíticos, são usados para tratar a ansiedade patológica. Deveriam ser utilizados não mais por 6 meses, mas a gente sabe que na prática isso não é
não é o que corresponde à prática, né? Tem pessoas que utilizam principalmente benzodiazepínico durante anos e se tornam dependentes desses benzodiazepínicos. Nesse caso, esse remédio, esse medicamento, no caso, né? Ele é aquele medicamento indicado para a pessoa dormir também, não? Também. Benzodiazepínico, tu tens 2 tipos. Tu tens os que causam hipnose, que são geralmente os benzodiazepínicos de curta duração. Então, a pessoa deveria tomar um pouquinho antes, uma meia horinha antes de dormir, né? Se ela tem um problema de insônia, se o problema de insônia dela está relacionado com a dificuldade de pegar no sono. Então, ela deveria tomar o medicamento e quando ela estivesse despertando, ela já estaria excretando esse medicamento com a urina. Então, são esses os de curta duração. Os que a gente vê por aí, né, sendo prescritos, são os de longa duração. É para a ansiedade, né, cujo efeito adverso é o sono excessivo. Professora, esses medicamentos são vendidos só com receita médica, né? Geralmente com receita Mas médica. como é que tem tanta gente hoje em dia, até muitas vezes banalizam esses medicamentos e falam, inclusive, os nomes comerciais desses medicamentos, como aquelas gotinhas lá que, para dormir, que agora eu não me lembro exatamente o nome, mas enfim, um medicamento que me parece que é bastante forte. E as pessoas falam, vou tomar aquele medicamento e pronto, até brincando, né? Até em Facebook se fala muito isso, né? Na verdade é uma banalização, né? Porque não poderia ser consumido dessa forma, né? Dessa forma ele não poderia realmente ser consumido. Se tivesse um rigor maior, né, com relação a tanto a prescrição quanto a dispensação, né, desses medicamentos, eu acho que a coisa resolveria. Esses medicamentos, eles se forem usados, né? Mesmo que de uma forma rápida, durante poucos dias, uma crise que a pessoa teve, sei lá, perdeu um ente querido, enfim, se incomodou muito, enfim, eles podem mesmo assim criar dependência? Não. Quando o uso é por pouco tempo, tu não tem ainda a dependência química, né? É difícil. A gente só observa a dependência química com pouco uso com benzodiazepínico de longa duração. Os demais, os antidepressivos, de uma forma geral, a gente não observa isso. Quando a pessoa tem um quadro pior, a pessoa começa com depressão, vai acabar tendo lá um quadro psicótico, enfim, muitas vezes a pessoa acaba utilizando vários desses medicamentos ao mesmo tempo, né? É o anti-ansiolítico, o antidepressivo, o medicamento para dormir, porque senão a pessoa não dorme, se a pessoa não dorme, ela... É um efeito cascata, porque aí mesmo que complica tudo, né? Exatamente. Todo o quadro piora, né? Nesses casos, a pessoa tem condição de sair disso? Isso varia de caso a caso ou a administração ali conjunta, né, desses medicamentos, ela já é um quadro assim considerado grave? Não, ela varia de caso a caso. Né? Hoje, uma das doenças neuropsiquiátricas mais difíceis de tratamento, da pessoa realmente sair daquele quadro, é a síndrome de pânico, né? Que é uma doença neuropsiquiátrica que hoje em dia está muito sendo estudada. Existem muitos casos na população com relação a isso. De uma forma geral, o medicamento ele ajuda, né, o indivíduo a sair daquele quadro. Mas não é só assim, né? Isso depende do caso, depende de quanto tempo a pessoa está nessa situação. O medicamento ele é indicado porque é necessário, né? Exatamente, justamente. E as drogas psicóticas, elas podem causar danos irreversíveis ao organismo de uma pessoa que usa demasiadamente essas substâncias? Pode. Alguns casos, sim. Quando a gente fala em psicótico, né, como está falando em psicótico, tem alguns fármacos que podem causar dano irreversível. Por exemplo, as pessoas que são esquizofrênicas, elas tomam uma classe de medicamento que nós chamamos neurolépticos, que ao longo dos anos de uso, elas causam um déficit de movimento bastante característico. A gente chama de discinesia tardia. Então, a pessoa perde totalmente o controle dos movimentos, né? Então, é um dano irreversível. Isso em quem utiliza durante muito tempo? Durante muito tempo. E substâncias psicotrópicas, então, são diferentes de substâncias psicoativas. Qual é essa diferença? Tá.
Psicotrópico eu classifico, a gente usa mais para medicamentos, de uma forma geral. Psicoativo para qualquer tipo de substância. Um chá, também uma erva, né? Pode ser até uma erva. Por exemplo, tem o chá de Santo Daime, né? Que é uma erva alucinógena com características psicotrópicas. Bastante consumida. Bastante consumida. Né? Lá no norte, né? Exatamente. E a cafeína, ela pode ser considerada uma substância psicotrópica? Pode. Ela é classificada. Né? Ela é uma substância psicotrópica também? Mas ela é um psicoativo, né? Ela é um psicoestimulante. A cafeína, ela dá um up, né? No indivíduo quando está meio baixinho, né? Então, essas substâncias também são encontradas, por exemplo, em energéticos? A cafeína pode ser, taurina pode ser, né? Quem nunca tomou o Red Bull, né? Ele pode ser considerado uma substância psicotrópica, né? Porque ele estimula o sistema nervoso central. Como as drogas psicotrópicas atuam no organismo? Como eu falei, elas podem deprimir o sistema nervoso central. Então, por exemplo, quem faz isso? Ansiolítico, né? O ansiolítico, ele faz a depressão do sistema nervoso central. Os opiáceos, lá os derivados da morfina, né, eles causam... Por que eles inibem a dor? Porque eles deprimem o sistema nervoso central. E elas podem também ativar o sistema nervoso central. Aí nós temos a cafeína, que é um psicoestimulante, a anfetamina, que é um psicoestimulante, os derivados da anfetamina, que são usados como anorexígenos, são psicoestimulantes. A cocaína, que não é um medicamento hoje em dia, né, já foi no passado, também é um psicoestimulante. Então, ou deprimindo ou inibindo o sistema nervoso central. A gente volta já hoje falando com a professora Márcia Maria de Souza, ela que é professora no curso de farmácia e também de biomedicina aqui da Univale e é doutora em bioquímica. Ela conversa hoje conosco sobre os psicotrópicos. A gente volta já. Já estamos de volta aqui com o programa Viva Voz pela rádio e pela TV Univale, falando hoje com a professora Márcia Maria de Souza. Ela é professora no curso de farmácia e também no curso de biomedicina aqui da Univale e é doutora em bioquímica. Quem pode utilizar as substâncias psicotrópicas? O doente. Quem deveria, né, utilizar as substâncias psicotrópicas é a pessoa que realmente necessita. Me lembrei o nome do medicamento, Rivotril, né? Rivotril. Muita gente hoje em dia fala no tal do Rivotril, né? Nome comercial, eu sei, mas enfim, né? É uma substância bastante utilizada hoje em dia. Bastante utilizada. Será que não é também por quem não precisa, hein? Exatamente, né? Quem deveria utilizar é a pessoa realmente que necessita. A pessoa que foi diagnosticada como ansiosa, como depressiva, como esquizofrênica e assim por diante, né? Mas hoje em dia a gente vê que muitas pessoas que não realmente necessitam utilizando esses medicamentos. Professora, o Rivotril, o que é? Que substância Rivotril é um antidepressivo. Antidepressivo? Isso. Mas ele faz a pessoa apagar, ou não? Ele tem uma... Ele dá uma baixada na bola, dá. E o tal do Stilnox? Aí ele é para dormir mesmo? É para dormir. Para dormir? Utilizado como hipnótico. Hipnótico? Isso. Ele é hipnótico. Isso, hipnótico. Quais são as substâncias proibidas para consumo? Proibidas hoje em dia, dentro da legislação brasileira, os anorexígenos. A grande maioria dos anorexígenos, eles estão proibidos. Os anorexígenos eles estão proibidos? Estão proibidos, né? É um ou outro que entra na classificação de não proibição. Mas a grande maioria já está proibido. O restante ainda continua vigente. Professora, o álcool, ele pode ser considerado como a substância psicotrópica mais utilizada pelas pessoas? Pode ser considerado. Ele é um depressor, né? No início, em pequenas doses, ele estimula, mas em grandes doses ele é um depressor do sistema nervoso central. No começo, o sujeito ele fica mais alegrinho. Ele fica mais alegrinho. Depois ele cai na choradeira. Depois ele deprime. E a nicotina, ela também pode ser considerada uma substância psicotrópica? No sentido real da palavra, sim, né? Se ela causa dependência, né? Se ela causa um efeito no sistema nervoso central, ativando regiões do sistema nervoso central, em que a pessoa tenha um determinado tipo de prazer quando fuma, ela é considerada psicotrópico mesmo. Bom, tem gente que o médico lá acaba
né, prescrevendo um antidepressivo, um anti-ansiolítico, enfim, e num primeiro momento a coisa meio que não funciona muito bem, né? Eles são assim mesmo, esses medicamentos, eles funcionam, uns funcionam muito bem para uma pessoa, ou outros não funcionam para aquela, ou não funcionam para outra pessoa, né? Depende da classe também que a pessoa está usando. Ó, por exemplo, antidepressivo geralmente se recomenda, né, o médico ele recomenda tu começar a fazer o tratamento. O efeito terapêutico ele vai acontecer de 3 a 4 semanas depois de ter iniciado o tratamento. Inclusive, quando a pessoa está numa depressão profunda, que já tentou suicídio, aquela coisa toda, a família ela deve ficar bem avisada que os sintomas eles podem piorar. Por que isso? Porque não é só a parte bioquímica do medicamento. O que o cérebro ele vai precisar? Ele precisa fazer o que a gente chama de neuroplasticidade, se acostumar com o efeito do fármaco, né? Isso a gente observa não de um dia para o outro, se observa de 3 a 4 semanas. Isso eu estou falando com antidepressivo. Agora, por exemplo, benzodiazepínico, que é aquela classe que a gente usa para ansiedade. Se eu tomo o diazepam, daqui a meia hora eu já estou calminha. Então, a gente não tem essa latência, né? E o antidepressivo não, o antidepressivo demora, né? Existem, por exemplo, hoje na clínica, uma substância ansiolítica chamada Ancitec, que é o Buspar, né? O nome comercial é Ancitec, que eu também não vou ficar com menos ansiedade de uma hora para outra. Eu também preciso de neuroplasticidade. Então, dependendo do mecanismo de ação do fármaco, se ele vai mexer com o sistema de serotonina, que é um neurotransmissor envolvido, né, com a depressão e ansiedade ou não, então eu vou precisar de uma latência maior para ter o efeito farmacológico. Então, se a pessoa logo em seguida, né, alguns dias depois, ali, 2, 3 dias depois, já começar a ter alguma melhora, digamos assim, do quadro, na verdade não é por conta ainda do medicamento? Ainda não. Ele não está surtindo efeito ainda? Não, ele não está surtindo. E outra coisa, eu posso, o médico ele pode prescrever um mesmo medicamento para 2 pessoas com depressões parecidas. Não significa que esse mesmo medicamento ele vai fazer o mesmo efeito nessa pessoa, nessas duas. Né? Então isso também, como tu falaste, né? Depende muito também do organismo da pessoa. Professora, agora, a própria quimioterapia, ela pode afetar de alguma forma o cérebro e pode causar problemas nesse sentido, né, que a gente está conversando hoje aqui, como ansiedade, depressão, enfim, psicose, e a pessoa pode depois, já tendo um quadro complicado, enfrentando o câncer, enfim, precisar de medicamentos psicotrópicos? Pode. Uma classe também de medicamentos que se usa como adjuvante na quimioterapia são os glicocorticoides, né, que são anti-inflamatórios assim, os mais potentes e eficazes que a gente tem. Só que a gente sempre deixa para usar glicocorticoide em último caso, né, por causa dos efeitos adversos. Um dos efeitos adversos de glicocorticoide é a depressão. E eles são bastante utilizados também como adjuvante na quimioterapia. Praticamente obrigatório usar corticoide, mas o glicocorticoide já é uma outra classe, então? Já é uma outra classe. Ele não entra na classe dos psicotrópicos, mas ele tem ação no sistema nervoso central. Quer dizer, aí é aquela coisa, a pessoa é obrigada a utilizar aquele medicamento, porque senão a quimioterapia vai provocar danos complicadíssimos, né? Porque a grosso modo, é como se a quimioterapia, deixa eu ver se eu entendo isso, mas enfim, ela acaba quase que secando a pessoa por dentro, né? Ela acaba provocando coisas terríveis ali, né? Na real, depende do tipo de quimioterápica que tu utiliza. Ele não seca, né? Então, mas ele afeta mas assim, regiões importantes. Por isso que é obrigatório usar o corticoide? Não obrigatório. Em alguns casos de quimioterapia, o corticosteroide também ele entra no tratamento. Né? Até por outro motivo também. Ele também tem uma ação antiemética. O que é né? Ele previne vômito também. Sim. E no caso do quimioterápico, ele também induz vômito. Né? Então, na realidade, assim, você está tratando uma coisa, né, com uma determinada classe, mas tu tem os efeitos, né? Então, vamos supor que você use lá o glicocorticoide como adjuvante na tua quimioterapia,
um dos problemas é a depressão. Né? Só o glicocorticoide, os outros, não, as outras classes não? De uma forma geral, não. Né? A gente não tem dano assim expressivo com quimioterápico no sistema nervoso central. A gente tem, e sabe por que isso, gente? Porque o neurônio ele não é uma célula que divide rapidamente. Quimioterápico, né? A grande maioria dos quimioterápicos são utilizados, eles afetam mais os sistemas onde as células elas têm um processo de divisão mais rápido. Então, por exemplo, né? Cabelo cai, unha cai, né? Nos homens a quantidade de espermatozoide ela baixa drasticamente. A gente pode até ter casos de esterilidade masculina por causa de uma quimioterapia. Na mulher também, né? Na mulher também, né? Mas até, se a gente for comparar, homem é mais perigoso do que mulher, né? Então, nesses sistemas onde a gente tem uma diferenciação celular, uma divisão celular constante, os quimioterápicos, de uma forma geral, eles atuam mais, tá? Professora, como funciona a síndrome de abstinência? Na realidade, o que é a síndrome de abstinência? O organismo ele vai sentir falta, né? Quando a gente fez o uso do agente psicotrópico, tu desenvolveu essa neuroplasticidade neural. O teu cérebro ele mudou, né, o funcionamento dele com a ação do fármaco. E de repente tu retira abruptamente o fármaco, quer dizer, retira de uma forma muito rápida. Né? O teu organismo ele não desacostumou com o fármaco. E isso a gente sente na crise de abstinência. Para retirar, então, tem que ser aos pouquinhos? Aos pouquinhos. A gente tem que, assim, de uma forma geral, com o psicotrópico, a gente tem que fazer o desmame, né? Então, vai retirando gradativamente. Então, professora, a senhora falou até no primeiro bloco, né, que aqui na região também essas substâncias são muito utilizadas, né? A que se deve isso? Por causa dos problemas mesmo de saúde ou as pessoas estão exagerando? Eu acho que as pessoas estão exagerando. Mas e como é que elas têm acesso ao medicamento? Pois é, daí isso gera um problema até de saúde pública, na minha opinião. Né? Se tem alguém prescrevendo, se tem alguém dispensando, as pessoas acabam tendo acesso. De repente, por mais tempo do que deveriam? Exatamente. Por mais tempo que deveriam, de repente, até uma das coisas que a gente observa muito, para a gente ter um diagnóstico de depressão, né, de ansiedade patológica, o paciente ele tem que apresentar os sintomas durante 2, 3 meses. E o que se observa é que a pessoa vai no consultório médico, na primeira crise ela já sai com Prozac, com qualquer antidepressivo. Isso é perigoso? Isso é perigoso, né? De repente ela está passando por um período da vida dela onde ela está realmente enfrentando uma série de dificuldades. E de repente nem precisaria? Que nem precisaria do medicamento. O medicamento ele é importante, mas a gente tem tratamentos não farmacológicos também. Né? É verdade. Que a gente também tem, na área de saúde, a gente tem que priorizar isso também. Se a pessoa entra num quadro de psicótico, aí ela já precisaria? Aí ela precisa. Psicose já é uma coisa um pouquinho diferente. Independe, né? Muito bem. Agora, o preço, né, desses medicamentos é alto? Depende da classe. Nós vamos encontrar, por exemplo, os psicóticos, os antipsicóticos, né? O Aldol, o haloperidol, extremamente barato, né? E alguns a gente vai encontrar, os que mais são caros são os que são mais seletivos para a serotonina. O mecanismo de ação deles está envolvendo o sistema serotonérgico. Lá no sistema nervoso central, eles são mais caros. Mas a gente vai encontrar medicamentos psicotrópicos bem baratos. Bom, professora, uma pessoa que eu conheço, até bastante influente aqui na cidade, obviamente a gente não vai citar o nome, mas enfim, esse senhor ele fez o uso de um antidepressivo no momento da vida dele, que ele estava passando por muitas dificuldades, enfim. E ele disse que ele, naquele momento, quando ele começou a usar, né, alguns dias depois, ele começou a ter muita vontade de tirar a própria vida. Isso é um efeito colateral desse medicamento? Porque ele abandonou o medicamento de pronto. Isso é por isso que eu falei na primeira parte do programa. Quando se trata de depressão e o paciente ele é um paciente, né, depressivo em potencial, ele pode ter essa sensação de angústia. Nas primeiras semanas com o antidepressivo,
os sintomas eles são maiores. E muita gente não adere ao tratamento justamente por isso. Mas hoje ele está bem. Que bom. Ainda bem, né? Que Tá bom. certo. Bom, professora, a psicoterapia, ela é indicada no tratamento da dependência química dessas substâncias? Também. Né? Não só na dependência, no tratamento também. Né? Veja, a psicoterapia é muito importante. Ansiedade de desempenho, a psicoterapia é importante. Para o tratamento das fobias, né? Nem sempre a gente usa medicamento em si, mas no tratamento da dependência ela é bastante importante. Professora, essas substâncias estão sendo muito consumidas por gente jovem também, né? Muito. Isso preocupa vocês, enquanto pesquisadores dessa área? Me preocupa, mas me preocupa mais com as ilícitas, né, do que com o medicamento em si. Né? Esse fato assim, de querer experimentar, existem muitos psicotrópicos sintéticos. Anfetaminas, o LSD, né? O êxtase, isso que o consumo está disseminado. Tá disseminado. Isso preocupa mais do que o uso do medicamento psicotrópico. Bom, a gente tem que voltar a esse assunto e fazer aqui, já deixar o convite para a professora Márcia, para a gente fazer um programa sobre as drogas ilícitas, não é? Tá bom. Para saber exatamente como elas agem, né? No sistema nervoso. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Olha, eu que agradeço a oportunidade. Fico à vontade. Muito obrigado. Bom, a gente conversou hoje mais uma vez com a professora Márcia Maria de Souza, professora no curso de farmácia e também de biomedicina da Univale, ela que é doutora em bioquímica e conversou hoje conosco, né? Dessa forma bastante didática sobre os psicotrópicos. A gente volta amanhã com Viva Voz. Até lá. Viva Voz. Realização, curso de jornalismo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Comunicação, Turismo e Lazer e Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura Propec da Univale. Produção e técnica, Camila Maurer, Cíntia Baduluc, Elisa Doré, Gabriel Vieira e Maria Carolina Cândido. Coordenação, Carlos Prachedes. Supervisão, Alberto Russi.